Olá, boa tarde a todos. Começamos a nossa live aqui, nosso webinar de Open Bank. Queria dar as boas-vindas a todos. Eu sou o Vitor Souza da GB, sou um dos founders e hoje CEO. Eu cuido da operação da GB aqui no Brasil. É um prazer estar recebendo vocês com os meus amigos ilustres aqui, o Juan Ferrez da Teras, o Giancarlo Melito da TD Law. E hoje a nossa conversa aqui vai ser para falar mais uma vez de Open Bank, mas hoje a ideia é ter um webinar diferente, né? Porque a gente tem visto muitos webinars sobre o tema que está muito quente, um tema efervescente, mas são temas ainda explicando o que é Open Bank, falando um pouco das fases. A nossa ideia aqui é um pouco diferente, é falar do Open Banking na prática, né? Quais são os nossos desafios de implementação, aonde que a gente está, que momento que a gente está vivendo, e como que a gente pode contribuir, né, para que efetivamente exista uma boa implementação de Open Bank nas empresas financeiras ou nas empresas participantes do modelo de Open Bank. Às vésperas aí do Open Bank, a gente percebe que tem ainda muita empresa que vai participar, que já definiu que vai ser um participante, mas ainda não está totalmente preparada para esse modelo, né? E está ainda entendendo esses desafios. O nosso objetivo com esse webinar é levar um pouquinho de luz ao tema, deixar um pouquinho mais claro como que essa implementação deveria se dar. A implementação de Open Banking, ela está trabalhando basicamente, o muito forte do Open Banking são 3 pilares, tá, gente? Que estão representados aqui por essas 3 empresas que estão aqui. Um pilar claro é um pilar de tecnologia, né? É um pilar que tem que buscar o dado, levar o dado, ter acesso ao dado, né? Que está muito representado aí por a exposição das APIs, os portais de desenvolvedores, que é o que a gente tem ouvido falar. O segundo pilar, que ainda está faltando entendimento, né? Pelo menos isso que a gente tem sentido com as empresas, é a gestão do consentimento. O que é a gestão do consentimento? Como que esse consentimento vai ser dado? Como que esse dado vai ser armazenado? Como que esse dado vai ser, num segundo momento, excluído ou não? Que periodicidade ele tem? Como é que eu gerencio essa gestão do consentimento? Isso está muito na linha do que a Teros vai nos ajudar aqui a contar. E o terceiro pilar, que o Jean Carlos vai tentar nos elucidar, é o pilar jurídico. Como que o Open Banking conversa com a LGPD? Quais são as obrigações? O que o regulador está pedindo? Como que as empresas vão se adaptar? E como que a gente não cria liabilities daqui para frente, após que a implementação estiver rodando? Esse é o nosso objetivo aqui dentro desse webinar. Então, para a gente começar, eu vou pedir aí para o Juan. Juan, conta um pouquinho, se apresenta, por favor, conta um pouquinho o que é a Teros, para depois a gente dando a sequência. Bom, Vitor, obrigado. Cara, é um prazer estar aqui, cara, estar com o Vitor, com o Jean, são pessoas que eu respeito muitíssimo nos respectivos campos. Algumas pessoas me conhecem, outras não. Eu sou, como falei, sou consultor há muitos anos nesse mercado, tá? E o que é a Teros, tá? Eu sou um dos fundadores da Teros, tá? Um dos fundadores da Teros, exato. Tá? O que é a Teros? A Teros é uma empresa que ajuda as empresas a passarem pelo processo de inovação. Tá? Ela é uma empresa que nasce muito mais da ótica de negócios, de como tirar proveito da regulação, de como tirar proveito de dados para transformar isso em valor. Tá? Essa é a lógica da Teros. Tá? E a gente foca aqui basicamente nos 3 pilares, quer dizer, o desenho desse fluxo de negócios, como enquadrar isso no Open Banking, especificamente aqui em Open Banking, a gente trabalha em várias áreas, como fazer esse enquadramento regulatório na ótica do negócio e como fazer essa gestão de dados. A empresa é especializada em gerir o dado, não necessariamente na API, não estou me referindo a isso, estou referindo a transformar o dado em valor. Hoje, dados são algo que estão em todos os lados do mundo, e o desafio não é ter dados, o desafio é muito mais como transformar esse dado em algo de valor para as empresas. Sensacional, Juan, excelente. Vamos entender bem isso, como que vai funcionar. Jean, se apresenta para nós aí, por favor, conta um pouquinho da MTLO, quais são os seus papéis, aonde que vocês estão, como é que vocês estão se posicionando, conta um pouquinho aqui para nós, por favor. Um prazer, Vitor. Primeiramente, é um prazer estar aqui nesse nosso bate-papo com você, Vitor, da DGB, com o Juan Ferrez, da Teros. Eu tenho certeza que eu vou aprender bastante aqui
até porque esse tema ele não é um tema só tecnológico, ele não é um tema só operações, ele não é um tema só jurídico. Você só consegue entender o Open Banking e operar o Open Banking quando você tiver uma compreensão dessas 3 esferas diferentes. Então, poder compartilhar aqui esse momento com vocês é um aprendizado e um prazer. Tá? Eu sou sócio do escritório Barcelos Cunduva Advogados, né, que alguns no mercado reconhecem ou chamam de BTLO. É um escritório bem tradicional. Esse ano a gente teve o prazer de completar 67 anos de existência. Olha que legal. Eu estou no escritório há 23 anos já. Escritório que tem uma atuação muito forte em diversas frentes, em diversas áreas do direito, e, dentre essas áreas, uma atuação muito forte com fintechs, payment, banking. A gente trabalha já nesse mercado há muitos anos, né? Somos um dos escritórios pioneiros no atendimento às fintechs, ao mercado de meios eletrônicos de pagamento. Temos uma área também especializada em privacidade, que hoje em dia é super importante, né, diante de LGPD, diante de Open Banking, né, de todo esse cuidado que nós vamos debater aqui no nosso bate-papo. Reitero, um grande prazer estar aqui para trocar experiências e aprender com vocês. Sensacional, sensacional, Jean. Obrigado, Juan, também muito obrigado. Acho que vamos ter aí uma horinha aí que vai ser bastante elucidativa para todos, né? Muito bom. Vamos então começar aqui com a nossa ideia. E o Open Banking é uma coisa interessantíssima, né, gente, que está acontecendo no mercado brasileiro, que ele tem um potencial de revolucionar o mercado financeiro brasileiro. E um potencial que vai muito na linha de aumentar a competitividade, de entregar o dado na mão de quem é o dado, né? Que é entregar a possibilidade do usuário poder utilizar as suas informações ao seu próprio benefício. E certamente as empresas vão começar a utilizar essas informações para devolver serviços para os clientes, devolver serviços para as pessoas. Então, antes da gente entrar diretamente no tema, eu queria mostrar um vídeo que a Teros fez para a gente aqui, ilustrando um case prático de como que o Open Banking ele deve acontecer no dia a dia. Hoje se fala demais de Open Banking, mas ainda assim, vamos materializar, só para a gente colocar aqui numa perspectiva, né, efetivamente, uma perspectiva prática do que vai ser o Open Banking. Coloca aí para a gente, pessoal, o vídeo, por favor. Teros apresenta Open Banking. Carlos e Júlia precisavam comprar materiais de construção para a reforma da casa. O casal ainda não sabe, mas o Open Banking está prestes a revolucionar o que eles conhecem sobre formas de pagamento e financiamento. Veja só, ao pagar, Carlos e Júlia descobrem que podem optar por receber propostas de financiamento de diferentes bancos, sem burocracia de cadastro. Essa é uma das novidades que o Open Banking possibilita. Basta digitar o CPF e o número do seu banco, de onde irá compartilhar os dados, e dar o aceite do termo de consentimento. Seu banco enviará um pedido de confirmação pelo celular para verificar se o cliente realmente autoriza o compartilhamento de seus dados aos demais bancos. Somente com o consentimento do consumidor, ou seja, com a sua permissão, será possível compartilhar seus dados bancários com outros bancos. E, por exemplo, receber melhores opções de pagamento e financiamento de um banco novo, que você ainda não tem relacionamento. E o consumidor só compartilha suas informações para uma finalidade específica e com prazo definido. O controle das informações segue em suas mãos. Após confirmar pelo celular e compartilhar seus dados financeiros com outros bancos, Carlos e Júlia receberam as melhores ofertas para financiar sua compra de bancos dos quais ainda nem eram clientes. Tudo em poucos segundos, sem preencher cadastro e com a segurança do consentimento do cliente em 2 etapas: na liberação de seus dados e na confirmação pelo seu banco. Fácil e seguro, além de beneficiar o casal, que pagou com as menores taxas. Carlos e Júlia seguem felizes com a reforma da casa e agora estarão atentos às novas oportunidades de financiamento.
graças ao Open Banking, farão seu Open House. Teros, WePlug, Think and Play. A solução mais completa de Open Banking. Muito bom, sensacional. Obrigado, Teros, aí por mostrar esse vídeo para a gente, né? Eu acho que isso dá uma boa ideia, né, pessoal, do que vem para frente, né? Infelizmente, o sistema financeiro nacional sempre foi caracterizado, né, por ser extremamente fechado, né? E as grandes instituições dominarem de uma forma que evidentemente que o dado que é o maior ativo, né, que uma pessoa possa ter, fica hermético, né? O Open Bank, ele abre esse dado, né? Ele deixa essa informação disponível e vai permitir em um dado momento diminuir taxa de juros, né? Aquilo que foi prometido com cadastro positivo há um tempo atrás, né? Talvez vire verdade, né? E jogando essa iniciativa para que empresas que queiram inovar, trazer produtos para o mercado de uma maneira realmente que beneficie o usuário final, possa ser colocado. Mas a gente tem uma jornada, né? O que a gente colocou aqui é só a ponta do iceberg, a ponta visível do Open Bank, né? Chegar nesse nível que a gente está falando aqui, tem um caminho a ser trilhado, tem um caminho principalmente a ser trilhado dentro das organizações. Então, a nossa ideia aqui hoje é debater quais são esses desafios para chegar nesse ponto que está colocando. E aonde que as empresas, onde que as instituições financeiras, as fintechs, as techfins, eventuais players de varejo que queiram montar os seus bancos, instituições, todo mundo que vai entrar nesse mercado, vai se beneficiar dele de algum jeito, vai começar a ofertar serviços, quais são os desafios para essas empresas chegar lá? O que tem que ser observado antes? Então, Jean, vamos começar por você, né? Essa ponta jurídica que é ainda bastante nebulosa, né? Assim, é bastante difícil. O jurídico já é difícil por natureza, né? Já tem o seu próprio protocolo, tem a sua própria comunicação, já não é simples para pobres mortais como nós. Né? Então, assim, já é algo que desmistifica isso um pouco para a gente. Conta um pouco quais são os problemas que as empresas vão afetar, onde que elas têm que ficar atentas e como é que a gente pode fazer disso realmente uma jornada onde não crie novos passivos jurídicos para as empresas, onde elas diminuam o seu risco e elas possam realmente aproveitar essa onda do Open Banking. Conta um pouquinho para nós aí, Jean, por favor. Claro, Vitor. É engraçado, né? Porque, do meu ponto de vista, eu falo, não, a parte jurídica é mais fácil, é muito difícil lidar com a tecnologia. Por aquilo que você tem conhecimento, você consegue entender até onde você vai e como controlar os problemas, né? Naquilo que você não tem tanto conhecimento, ou no meu caso, em termos tecnológicos, tem pouco conhecimento, perto de duas feras aqui como vocês. Para mim, a dificuldade é conseguir ter um sistema para gerir tudo isso, é conseguir ter as integrações necessárias, isso me parece bem mais complexo do que o ponto de vista jurídico, Vitor. Perfeito, verdade. Brincadeiras à parte, é natural que você também tenha um desafio jurídico a ser superado, e tem muita coisa que a empresa precisa tentar sobre o ponto de vista jurídico, né? O Open Banking, ele é, na verdade, uma regra de compartilhamento de dados. Tá? Diferente do que a gente ouve aí em algumas opiniões, né? O produto Open Banking, na verdade, o Open Banking ele vai viabilizar a criação de produtos. Né? Acho que o filminho aí colocado pela Teros foi muito feliz para mostrar ali a utilização do Open Banking para viabilizar um empréstimo, uma concorrência para o empréstimo. Né? Na essência do Open Banking, o que você tem? Com o compartilhamento do dado, você elimina um dos grandes entraves à concorrência, que é a assimetria de informação. Né? As instituições financeiras, instituições de pagamento, as instituições autorizadas pelo Banco Central, o mercado em geral, não tendo igualdade de informação da pessoa para a qual ela pretende prestar o serviço, ela não consegue concorrer em condições iguais com suas ofertas, com suas propostas. O Open Banking ele visa exatamente a eliminação dessas assimetrias. Ele é criado voltado, né, para as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, essencialmente, né, então instituições de pagamento, instituições financeiras em geral, mas ele também abre, através de um instituto, né, de parcerias, a possibilidade de você usufruir do Open Banking
por instituições não autorizadas pelo Banco Central. Óbvio, com limitações, mediante alguns cuidados, né, que a gente pode até discutir mais para frente aqui no nosso bate-papo, mas também existe essa possibilidade, né? Mas, essencialmente, ele é voltado para as instituições autorizadas pelo Banco Central. Tá? O que tange as regras, né, que essas instituições devem seguir, elas estão lá bem colocadas na Resolução Conjunta 01, né, que é a norma mãe do Open Banking. E o que a gente percebe que o principal ponto de atenção, quando a gente olha aqui, deixando de lado um pouco a parte de tecnologia, mas olhando para o jurídico, é o foco no consentimento. Né? O Banco Central expressou uma preocupação muito grande de você só poder ter um compartilhamento do dado mediante um consentimento, né, livre, prévio, inequívoco, do portador daquele dado, do usuário que é o dono daquele dado. Então, toda a jornada do Open Banking, né, desse compartilhamento, ela parte do consentimento. Tá? Né? E a norma ela traz ali várias questões que precisam ser respeitadas e precisam ser documentadas. O sistema que vai gerir isso precisa ter condições de demonstrar isso ao Banco Central ou demonstrar isso ao usuário, né, se o caso, como foi obtido esse consentimento e que os requisitos para a sua obtenção foram respeitados. Né? Então, esse consentimento ele tem que estar aqui, passando um pouco, uma pincelada na norma, né? Numa linguagem clara, objetiva, adequada, então, numa linguagem que o usuário entenda, e não naquele juridiquês arcaico, né? De difícil compreensão por parte do usuário no seu dia a dia. Você precisa indicar qual a finalidade para a obtenção daquele consentimento. Então, no exemplo aqui do videozinho, e, Juan, vou me permitir pegar como exemplo várias vezes, porque eu gostei bastante do vídeo. Então, a finalidade... Obrigado. A finalidade é a concessão de um empréstimo. Né? Então, para que eu vou compartilhar, vou autorizar o compartilhamento dos meus dados? Né? Qual o prazo de validade desse consentimento? Né? Esse prazo de validade ele tem um limite máximo de 12 meses. Tá? Eu preciso discriminar quais dados ou serviços serão objetos de compartilhamento. Tá? Né? Além de ter, obviamente, a identificação do cliente. Né? Então, sob o ponto de vista jurídico, eu preciso ter uma preocupação de conseguir demonstrar o preenchimento de todos esses requisitos, e ter isso guardado, arquivado no meu sistema, né? Para ter essa prova, caso o Banco Central me exija, caso o próprio usuário requeira. Tá? Quando a gente fala numa iniciação de transação de pagamento, né, o PISP, ou o ITP, aí, que o mercado tanto debate, além desses dados, eu preciso ter qual a forma de pagamento que eu autorizei ser feita, qual o valor da transação, quem é o recebedor, qual a data do pagamento, né? Se for pagamento recorrente, por quanto tempo eu autorizo essa recorrência. Então, é muito importante, sob o ponto de vista jurídico, a empresa estar preparada para preencher esses requisitos e ter os elementos que demonstram esse preenchimento. Né? Desculpa te interromper, só uma coisa que me veio aqui, que eu acho que seria interessante você comentar, né? Uma coisa que eu achei legal na legislação, né, é que, assim, para uma instituição financeira ou não financeira que esteja participante do modelo, ela entrar no modelo, para ela conseguir os dados, né, ela conseguir receber o dado, ela também tem que ofertar o dado. Né? Então, vira uma simetria total naquela linha. Né? Então, assim, eu posso requerer o dado de alguém, eu posso participar do modelo, mas para eu dar, eu também tenho que fornecer os dados. Né? Isso gera uma simetria muito bacana mesmo no mercado. Né? Fica bem interessante. Né? Muito legal a colocação, Vitor. Isso aí é um dos princípios do Open Banking, que é a reciprocidade. Né? Quando a gente fala da instituição autorizada, ela é ampla. Quando não é uma instituição autorizada, você tem algumas limitações, né, que a gente pode debater depois com mais calma, mas o fato é que você tem reciprocidade. Não teria sentido você permitir que alguém entrasse no sistema só para receber dados e não tivesse que compartilhar os seus. Tá? Então, a hora que você entra, e aí você tem algumas instituições que são obrigadas a participar do Open Banking, né, que são as instituições do segmento 1 e 2, de acordo com o critério do Banco Central, são aquelas mais relevantes no país, e você tem outras instituições que têm participação facultativa.
Mas a partir do momento que ela aceita, ela não pode entrar só para receber dados. Ela entra para receber e ela entra para compartilhar. Tá? Esse é um ponto super relevante para que o sistema funcione como um todo. Né? E aí você começa a ver algumas dúvidas no mercado. Poxa, eu quero entrar no Open Banking, mas eu não sei se eu quero compartilhar o dado que eu tenho. E aí, a primeira colocação que você faz é, primeiro, esse dado não é seu. Esse dado é do seu cliente. Né? Você, se você não tiver ali nas regras de participação obrigatória, você tem a faculdade de participar ou não. Agora, a partir do momento que você participa, você vai ter que compartilhar, até porque esse dado não é seu. Né? Voltando aqui, Vitor, né, para a questão do consentimento, né, essa preocupação do Banco Central no consentimento, a norma traz algumas vedações, e aí as empresas precisam estar atentas a essas vedações. Né? Então, você não pode obter esse consentimento por um contrato de adesão, uma cláusula ali no meio do contrato, onde você você expressa esse consentimento. Né? Por quê? Porque ele tem que ser objetivo, ele tem que ser determinado, como eu falei, né? Ele não pode passar desapercebido pelo cliente, né? Pelo usuário. Né? Você não pode obter esse consentimento já ali com o formulário, já ticado no li aceito, né? Como algumas plataformas fazem muito hoje em dia, né? Precisa ter uma iniciativa, uma conduta ativa, positiva do usuário, de ir lá e falar, não, eu realmente aceito. Né? Você não pode presumir o consentimento. Né? Então, não existe presunção de consentimento para o Open Banking. Né? Você precisa efetivamente ter uma conduta ativa, como eu disse. E o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, autorizei ali um compartilhamento de dados com um determinado participante, indicada a finalidade e tal, e um prazo máximo de 12 meses. Se eu me arrependi, eu posso revogar esse consentimento. Então, eu acho que essas questões elas deixam muito clara a preocupação do Banco Central com relação à obtenção desse consentimento. Depois de obtido esse consentimento, existe um fluxo para que haja uma segurança no compartilhamento de dados. Né? E esse fluxo ele passa pela autenticação da entidade que está solicitando o compartilhamento de dados, que em tese recebeu o consentimento, né? E passa por uma confirmação, novamente aqui usando o videozinho que bem colocou essa questão, uma confirmação da instituição que vai compartilhar os dados com o cliente. Né? E o Banco Central faz isso para você ter ali essa dupla checagem. Né? Então, esse é um ponto muito relevante. Né? O que é, assim, finalizando aqui essa minha primeira fala, Vitor e Juan, o que é legal colocar é que a gente percebe que você não tem uma solução jurídica única que funcione para todas as empresas. Cada uma tem seu produto, né? Cada uma tem as suas regras, precisa daquela informação para uma determinada finalidade e vai utilizá-la para algo. Então, cada empresa precisa ter essa preocupação de ajustar a sua documentação, de ter refletido nesses documentos esses requisitos que o Banco Central coloca. Então, eu acho que esse é um ponto relevante a ser colocado do ponto de vista jurídico. Né? Hoje, a gente já tem Open Banking, né? A primeira fase que ele comenta já está em andamento desde fevereiro. A fase que vai se necessitar o consentimento, ela começa agora, que é a segunda fase, né? A partir de julho, e aí que nós vamos ver realmente quem está preparado ou não está preparado. Finalizando aqui, Juan, vou passar a bola para você, porque como eu comecei falando, o ponto de vista jurídico, a gente consegue entender e consegue mapear, mas eu acho que existe uma dificuldade muito grande, né? Como superar os desafios tecnológicos, né? Como a ferramenta vai garantir a gestão desse consentimento, vai conseguir garantir que todas essas etapas sejam respeitadas e documentadas. E aí eu passo a bola para você, porque você é uma das pessoas que mais conhece esse assunto. Muito bom, gente. Tá, mas obrigado. Assim, poxa, excelente. Deixa eu complementar aqui. Uma coisa que o Jean colocou super importante, tá? Não é só a questão da gestão, ele levantou alguns pontos, quer dizer, ele falou assim, olha, eu preciso ter várias condições, elas são específicas do negócio, mas ele colocou um outro ponto. E eu preciso estar preparado se o cliente quiser revogar esse consentimento, se ele quiser verificar o que está acontecendo, porque lembra que esse dado aí, de algo pontualmente para você me corrigir, mas assim, esse dado, na verdade, ele é por Open Banking, um método de troca, de conexão de dados, mas ele ainda é um dado pessoal e, portanto, ele também está sujeito à LGPD.
Então, todos aqueles direitos do titular, imagino que continuam aqui, são vários. Se ele for, a gente vai falar de LGPD, né, Juan, se ele for um dado de uma pessoa natural. Claro, isso. Se for de empresa, vai ser as regras de... Empresa, aí você não tem a questão da LGPD, mas uma pessoa natural, e na grande maioria das vezes nós vamos estar diante de dados de pessoas naturais, a gente tem que ter esse cuidado da LGPD. E aí, quer dizer, imagina então, assim, eu estou te provocando, porque assim, esse problema de gestão, ele começa a ficar, ele não é só estanque em relação a receber e guardar o registro, ele também passa a ser ativo no sentido de ter canais para você permanentemente, quem recebeu ou quem enviou os dados, poder fazer informação e o tratamento e o apagar o dado, etc., pelo menos da parcela que for dados pessoais, tá? Que deve ser a maior parte. E aí, Jean, entrando um pouco, que exatamente foi na percepção de que isso virou o grande problema do dia a dia, tá? Do dia seguinte, por exemplo, em países que já implementaram o Open Banking, o grande problema óbvio que criar as conexões, criar um padrão de conexão, a Complexo de Inglaterra, que criou N padrões, cada um criou o seu, e depois agora está tendo um processo de convergência. O Brasil já está criando o seu padrão de comunicação, mas o padrão de tratamento desses dados no dia seguinte, o que acontece? Quando você fala de uma transação, é relativamente simples. Você fala, não, eu te dou um consentimento, você me diz que você me autoriza, eu faço um pagamento. Agora, imagine isso, milhares de transações por dia, de N bancos caminhando para N lugares. Como você guarda, como você registra isso e como você disponibiliza um canal para isso. Tá? E aí a gente caminhou aqui na Teros muito para fazer o que a gente chama de uma gestão nativa. Por quê? Para você fazer aquela transação, tá, que está lá no vídeo, que a gente viu, olha, conecta, aí o banco, ou seja, você vai lá na loja de material de construção, a material de construção vai lá, disponibiliza esse pedido, você faz um primeiro consentimento, isso vai para o banco faz um segundo consentimento / autenticação do usuário, confirma que você quer compartilhar. Aquilo são operações assíncronas, quer dizer, tem uma operação minha via loja de conveniência com regulado, eu tenho uma segunda conexão ali com o banco faz uma terceira conexão dele com você, o usuário, de novo, para ter certeza. Então, são N APIs, no caso aqui vão ser APIs, esse é o padrão brasileiro, de conexão, que operam de forma assíncrona, tá? E que o consentimento lá do início, o primeiro tratamento, finalidade, tudo que o Jean levantou, eles precisam fluir entre essas várias APIs, porque aquele mesmo pedido ele tem que chegar de forma clara, inclusive para confirmação do usuário na outra ponta, junto ao banco dele, tá? Então, esse processo, ele é muito mais do que um hub de conexão com N bancos, que já é algo bem complexo. Ele é um processo que, no dia seguinte que você já fez essa gestão, você vai ter guardar esse dado, você vai ter que disponibilizar um canal para o usuário, para ele perguntar o que aconteceu com o dado, quem recebeu, um canal para ele revogar esse consentimento, um canal para ele pedir, eventualmente, esses dados e saber que informação ou que tratamento foi dado para esses dados, historicamente. Então, toda essa estrutura exige um sistema. E esse sistema ele tem que estar incorporado nesse conjunto de APIs e ser carregado de uma API para outra nesse processo. Então, o que a Teros fez foi criar justamente esse sistema direto no nível nativo, tá? Só para colocar, que ajuda nessa gestão, tá? Então, que ela permite que cada empresa que tem finalidades diferentes, tratamentos diferentes, possa fazer essa gestão do consentimento, não só do pedido do consentimento, mas do dia seguinte, a gestão de como guardar, de como gerir esse processo, porque isso aqui não acaba no primeiro dia. E aí já, você sabe bem, quer dizer, se eu receber um dado que eu não podia, que o consentimento não era claro, no fundo eu tenho um liability. Tá? Eu estou lá, quer dizer, se amanhã vazar e eu não tinha o consentimento, se vazasse eu já tenho um problema, se eu não tinha o consentimento eu tenho 2 problemas. Então, essa é um pouco a lógica. Então, do ponto de vista de sistema, é fundamental, qualquer que seja a solução, que seja de Open Banking, que você já esteja pensando, e aí, inclusive para alimentar o compliance jurídico da companhia. Quer dizer, quem vai ter que tomar vou chamar essa bucha depois, é a operação da empresa, não é tecnologia, não é o gestor necessariamente financeiro, a gente sempre pensa o Open Banking como gestor financeiro, é a estrutura do banco, da instituição, da fintech, etc., que está operando com isso, que tem que ter certeza que aqueles dados que ele está usando, ele tinha direito a ter esses dados lá, e mais do que isso, ele tinha direito a usar da forma como ele está usando. Isso
tem que estar registrado. Esse sistema é algo complexo, isso não é simples. Ele é muito mais que só a jornada de consentimento, tá? E o ponto é, a gente precisa conseguir customizar esse processo para cada empresa. O Jean preparou bem. A jornada não é igual para todo mundo. Todo mundo sempre pensa, abertura de conta, mas os modelos de negócio são muito distintos. Então, as empresas que estiverem no Open Banking, ou que forem parceiras, ou que receberem diretamente via esse dado depois, elas têm que ter uma estrutura de governança adequada. Esse foi o desafio que a Tero se propôs a solucionar. E ele impacta em outros aspectos, quer dizer, esse dado tem que chegar nesse sistema. E aí eu tenho uma outra frente de desafios, que é uma série de desafios tecnológicos internos, quer dizer, esse dado, de alguma forma, está dentro lá do banco. O Vitor levantou bem esse ponto, quer dizer, você não adianta só, eu vou receber dado, eu também tenho que mandar o meu dado. Então, eu tenho que disponibilizar, bom, como que eu vou pegar o dado lá no meu sistema e colocar, através de um processo, de uma plataforma, de alguma estrutura, este dado disponível também de uma forma segura? Como que eu vou receber e guardar esse dado? Como que eu vou registrar? Então, além da questão da plataforma, e eu fico muito feliz de estar aqui nesse seminário, porque tem todas as pernas do que você precisa para a jornada do usuário. O Jean aqui é uma das pessoas que eu mais gosto de longe, certamente os mais competentes que eu conheço nessa área. O Vitor tem muita experiência aqui justamente nessa parte de integração tecnológica, de fluxo de dados, de integração, da gente poder contar essa parte, essa outra perna, quer dizer, para eu integrar uma plataforma como essa, como a Teros faz essa gestão integrada do consentimento, tá? E a gente ajuda, adaptável a cada realidade, a gente tem outra perna que é como fazer a integração desse dado chegar nessa plataforma, e mais do que isso, é que essa plataforma tem espaço para considerar todos os cuidados que o Jean colocou com a propriedade que ele colocou. Não sou eu, na Teros, entendendo de fluxo de dados, não é o Vitor entendendo aqui de gestão de dados internos, de oferta, de integração de dados, vai saber qual é a melhor forma de fazer, de construir esse consentimento, de dar essa clareza que o Jean colocou. Então, os jurídicos das empresas vão ter esse desafio. E aí eu passo um pouco a bola, Vitor, pensando numa plataforma que faça essa gestão, quer dizer, qual é o desafio que a empresa tem, inclusive, para disponibilizar esses dados, para receber esses dados, uma vez feito esse processo? Perfeito, Vanja. Pô, fantástico. O que vocês estão contando aqui para a gente começa a clarear, né? Começa a ficar um pouquinho mais objetivo mesmo, né? Onde que está esses problemas, né? Porque, assim, não é só uma questão de tecnologia, né? O que a gente tem visto muito no mercado, né? Nós que estamos muito com os bancos, com as instituições financeiras, no primeiro approach do Open Banking, parece que era um problema técnico, né? Parece que era um problema de tecnologia, né? E está muito longe de ser um problema de tecnologia. É isso que a gente tem comentado com as pessoas. Vocês colocaram dois aspectos que complementam o nosso tripé aqui, né? No final da história, o próximo aspecto disso é como é que eu chego no dado? Como é que eu faço o dado trafegar com segurança? Como é que eu conecto na fonte do dado para entregar? Então, pegando novamente o nosso vídeo de exemplo, né? A hora que o usuário ele falou, olha, entrega o meu dado da instituição A para a instituição B, né? Tem que acontecer alguma coisa ali por trás, tem que sair uma mensagem de um determinado lado, passar por mecanismos seguros de quem está enviando, autenticar aquela pessoa, saber que aquela pessoa é ela mesma, né? Saber que a instituição que está pedindo o dado é ela mesma, né? Assim que a gente já sabe que só aí já não é algo trivial, né? Só aí a gente já tem desafios tecnológicos razoáveis, né? E por fim, uma vez que você autenticou, sabe quem é quem, jogar esse dado para dentro da empresa, para dentro da instituição, do sistema da instituição, coletar essa informação e devolver, fazer todo esse fluxo funcionar. Percebam que aí eu estava fazendo uma conta esses dias, né, uma pequena brincadeira, né, de qual que é o potencial, né, que tamanho que isso pode virar, né? E aí eu fiz uma conta simples assim, né? Vamos imaginar, hoje a gente tem algo em torno de 3 mil instituições cadastradas, né, para participar do ecossistema do Open Banking. Estamos falando aí de 100 e poucos serviços, né? Então, olha que loucura, 3 mil instituições, 100 serviços. Eu já tenho aqui uma conta, né? 3 mil elevado a 100.
Aí, se a gente pensar nas pessoas e nas transações, isso pode virar milhões de transações facilmente e de uma maneira muito rápida, né? Então, quando a gente olha para o desafio tecnológico das empresas, além dela acomodar todo esse fluxo que a gente falou aqui, ela tem que conseguir chegar lá nos seus sistemas de origem das informações. A gente está falando praticamente de todos os sistemas que uma instituição financeira hoje trabalha. Estamos falando de conta corrente, estamos falando de sistemas produtos, estamos falando de cartão de crédito, de sistemas de pagamento, estamos falando de seguros, estamos falando de sistemas de risco, estamos falando de sistemas de crédito. Perceba que tem uma gama de tecnologias por trás e que são tecnologias muitas vezes legadas, tem tecnologias que são sistemas antigos, com protocolos antigos, que não estão preparados para receber e nem para trocar informações como essa. Ou seja, a gente tem uma complexidade tecnológica que está por trás do modelo, que é, primeira coisa, receber essa informação, interessar ela para o sistema correto, sem você ter que construir um monte de coisa. Aí que entra realmente a tecnologia da DB e a nossa capacidade de fazer trafegar dados, né, fazer integrações de dados, tudo com qualquer coisa. Qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de protocolo, qualquer tipo de formato com qualquer outro lado. Então, essa capacidade cria um acelerador muito forte para as empresas, né, para que ela, sem mexer de uma maneira muito grande no seu sistema legado, né, ou no seu sistema de origem, né, ela simplesmente aproveitando as interfaces que existem hoje, junto com a plataforma, ela consegue capturar esse dado e disponibilizar esse dado. E, por outro lado, o dado que chegar para ela também vai ter que chegar no lugar certo. Também vai ter que ir para o sistema certo. Uma vez que a Teros consentiu, o consentimento está dado, mas o que ela vai fazer com aquela informação? Né? Vamos imaginar que eu sou uma fintech, pegando de novo o exemplo do vídeo, né? Eu sou uma fintech de crédito, que eu vou ser a empresa que vai comparar os valores de crédito de cada uma dessas instituições. Né? Então, eu vou fazer diversas consultas em N instituições diferentes, juntar todo esse dado numa visão única e entregar para o usuário. Olha, essa aqui custa 10, essa custa 12, 13, 14, o que é melhor para você? Essa aqui é melhor para mim, em função dessas condições. Então, viabilizar essas conexões de uma maneira segura é um pouco do papel da DigiBee. Além disso, né, a gente tem uma questão muito forte de proteção desses sistemas em diversos aspectos. Proteção no sentido clássico de segurança da informação, de todos esses modelos de autenticação. Proteção do ponto de vista de escala, né? Que tamanho vai ficar isso, né, gente? Quantas consultas eu vou ter por dia? O que vai bater no meu sistema? Meu sistema aguenta essa quantidade de requisições? O meu sistema aguenta entregar esse dado, né? De uma maneira, como é que eu vou entregar esse dado de forma orientada? Ou seja, a gente vai colocar uma carga dentro de todas essas aplicações e de todo esse sistema, que certamente vai ficar muito grande. Vide o exemplo do Pix, né, do Pix que aconteceu agora. Né? O Pix está revolucionando o mercado de meio de pagamento, e de uma maneira muito rápida. Claro, gente, claro. Me permite aqui, Vitor, nessa linha que você está falando, e destacando essa importância, né? A gente está falando em Open Banking, mas você já tem na própria quarta etapa, né, lá, em dezembro, o ingresso de outros produtos de câmbio, tudo no Open. E aí esse Open já não é mais o Open Banking, é o Open Finance. Né? Você já tem propostas de seguro, tal, você já está falando no Open Insurance. E aí as pessoas começam a falar em Open Everything. Né? Open Everything então, assim, agora tem Open Health também. Tem, Open Health, então, o Open Everything. Né? Então, assim, é uma comunicação com multisistemas. Né? Não é só levar de A para B. Né? Você tem aí diferentes players que precisam conversar e trocar informações. Né? Isso aumenta a importância de sistemas como o que você vem comentando, o trabalho da DigiBee, tá, Vitor? Só quis fazer esse acréscimo, porque vai além do Open Banking, né? Tem vários Opens aí no tal. Fantástico. Vai lá. E vou mais um pouco, quer dizer, assim, existem outros, tá, que você fala investimentos, que já tem sistema, integrações CVM, etc., integrações com o Google, você já faz um Open Data quando você se loga com o Google, com o Facebook ali num site. Tudo isso tende a virar, a grande novidade é o seguinte, hoje o Open Banking começa como um padrão de troca de dados.
Mas a tendência no mundo todo é que este padrão de troca de dados seja o padrão de troca de dados geral, muito além do Open Banking. Tá? É o que a gente chama de Open Finance, Open Data. Então, assim, e está acontecendo isso no mundo todo. Tá? Então, a importância de ter uma plataforma sólida, Vitor, como você está contando, esse número vai escalar não para 3 mil instituições, isso vai chegar para praticamente toda empresa do país. E ela vai ter o desafio sempre de Open Banking, de dados que vieram do Open Banking, mas dados que vieram de outras fontes, e vai ter que gerir o LGPD. Então, esse aspecto vai tornar exponencial o número de dados. Tá? Então, aí entra muito forte, você está colocando ali, de segurança, de controle do acesso, que eu estou falando de me conectar com muita, mas muita gente. Perfeito, Juan. E complementando essa ideia, né, eu acho que é aí que a gente está começando a navegar, né? Agora começa a abrir um pouco a nossa mente, que esses desafios elas vão convergir em oportunidades fenomenais. E o exemplo que o nosso regulador do sistema financeiro, o Banco Central, está dando, já começa a contaminar todos os outros reguladores. Esses dias a gente estava tendo uma conversa com o pessoal da SUSEP, né, que é o pessoal de seguros, que é o regulador, ele já está falando, eles já estão conversando conosco e com outras empresas de como que vai ser o Open Insurance. Mesmo daqui a pouco o Open Health, exatamente isso que você está falando. Ou seja, isso começa a contaminar e, principalmente, cria uma pilastra mestra, né? Que é o dado é do indivíduo. E esse dado, a partir do momento que ele consente, ele pode usar esse dado que é dele ao seu benefício, para melhorar a taxa de juros, melhorar preços, melhorar simetria, melhorar riscos, e as empresas vão começar usando. Talvez seria interessante, e aí eu sei, Juan, que você está muito conectado com esse mundo mesmo do Open Finance, como o videozinho, acho que era exatamente isso, para assentar essa ideia de que aonde que a gente está navegando. Conta para a gente, você tem mais algum case que você vê? Aonde que você enxerga que isso vai, para onde que isso vai, né? Essa ponta do iceberg, o que tem para baixo aí que você está enxergando do ponto de vista de oportunidade de negócio? De verdade, isso é um mundo de coisas espetacular. Eu vou dar alguns exemplos, e estou falando de exemplos reais que já existem, e até interessante quando você olha, a gente trabalha muito com Latam, tá? Com outros países, não só Latam, mas especialmente com Latam. O grande ponto ali, assim, você começa a perceber que países que não têm a regulação, não tem o regulador ainda colocando o Open Bank, os agentes já se preparando o Open Bank. Então, uma das coisas, antes de entrar nos casos, Vitor, assim, é desmistificar aquela ideia de que o Open Bank vai destruir valor dos bancos. Não é isso que está acontecendo. Tá? Não é isso. Na verdade, ele multiplica o valor, porque você perde margem naquela transação, mas você multiplica tanto o número de transações que você ganha na escala. Tá? Perfeito. Tanto você pode diminuir um pouco, desculpa, você pode diminuir um pouco os oligopólios, né? Assim, você vai diminuir, mas o mercado... 95% das transações do mercado financeiro está na mão de 5 grandes bancos, né? Você começa a quebrar um pouco essa história, essa hegemonia, né? Mas você sabe que vai quebrar, você vai perder essa hegemonia dessa forma, mas eu vou te dizer, possivelmente, a não ser que você erre muito na estratégia de negócio, mesmo os 5 grandes bancos devem ter um ganho muito grande com o Open Banking. Eu concordo, Juan. Eu estava conversando num outro bate-papo com o head de Open Banking de um desses 5 grandes bancos, e ele fez um comentário muito inteligente, do meu ponto de vista, que eu concordo totalmente, né? A competitividade é ruim para quem não tem produto bom. Então, se você é bom, você tem bons produtos, você não teme a competitividade, você vai crescer junto. Você vai aproveitar das oportunidades que são dadas com isso. Né? Então, é legal você ouvir isso do grande banco, e tenho certeza que ele não falou por si só, né, que ele falou isso por outros também, né, de que, sem dúvida nenhuma, o Open Banking vai trazer mais competitividade, mas não necessariamente ele vai acabar ou prejudicar ou matar o banco tradicional, porque se esse cara estiver bem preparado, se ele tiver com um bom produto, tecnologia boa, atendendo bem o seu cliente, ele também cresce nisso. Porque no final das contas, você traz inclusão financeira. Né? Você traz mais gente para o ecossistema, você traz mais coisa, mais contratação, mais negócios. Então todo mundo ganha.
Eu vou na linha do que você falou, o que são bons produtos? Na verdade, o que vai mudar é que, assim, hoje você vai ao banco, mas ninguém acorda e fala, cara, eu quero ir no banco. Ou seja, nossa, que vontade de consumir um produto bancário. Não é isso. O que está mudando é que os produtos financeiros estão virando infraestrutura, no sentido legítimo do termo. Ou seja, você vai comprar um material de construção, tem um serviço financeiro incorporado ali, onde você tem um provimento. Quando você vai num café e tem um Wi-Fi, você não pergunta se o Wi-Fi é Vivo, TIM ou Claro, você tem um Wi-Fi. Agora, isso não quer dizer que eles não estão entregando um serviço ali, tá? Uma delas. Então, você explode esse mercado. E o que são esses produtos? Aí, voltando para a pergunta do Victor, já. A gente tem cases, por exemplo, já de Open Insurance. Qual que é a diferença? Eu vou pegar um exemplo simples, estou falando um exemplo real, tá? A gente está aplicando no México, tá? Do player, simplesmente ele queria uma solução onde ele quer vender um seguro, você está no app ali, no aplicativo, aí você vai passar por um bairro ruim e fala, putz, estou aqui com o meu computador, deixa eu segurar o meu computador, porque eu estou com receio. Hoje, imagina, esse é um produto intensivo em dados. Eu vou fazer um cadastro, pedir uma cotação, isso não funciona dessa forma. Agora, se você tem um Open Banking, eu já busco o dado, em poucos segundos, jogo isso para a seguradora faz uma pólice, joga isso para o usuário. Uma transação que não existiria, ela passa a existir. Por quê? Porque o custo de transação, economicamente falando, o custo de transação dessa operação, que antes era proibitivo, você não ia parar, falar, para o carro, vou ligar aqui e fazer um cadastro, ele passa a ser 3 cliques, você recebeu o ok, mandou o dado, isso eu estou falando só de cadastro. Você tem casos, por exemplo, outros que estão, por exemplo, um exemplo de Open Banking na China, onde o usuário está fazendo o aluguel usando o Open Banking. Então, em vez de ele pedir um fiador, o que ele faz? Ele simplesmente, me passa o teu histórico aqui bancário que eu consigo ver o teu fluxo de caixa. É muito melhor do que saber se algum amigo seu tem um imóvel que um dia vai conseguir até se executar e assim por diante. Então, você muda a forma de alugar, que você tem exemplos tipo, que tu andaste já fazendo tipo análises desse tipo. Mas essas análises hoje são custosas. Com o Open Banking, elas são rápidas. Tá? Então, eu posso citar aqui, Open Health, também mesma coisa, quer dizer, como que eu acesso, eu vou criar, por exemplo, um banco de dados dos seus exames, etc., centralizado, e vou lá, tenho lá, como que eu acesso rapidamente quando eu fui para um outro banco? Eu posso criar um Open Health simplesmente usando a mesma lógica do Open Banking e falar, não, eu autorizo meus dados médicos caminharem rapidamente para o meu novo médico, que eu troquei ali, o cardiologista, e eu quero que ele tenha o histórico de exames meus aqui. Então, eu autorizo, autentico. Então, isso abre um mundo de oportunidades para muito além do Open Banking. Tá? Isso que a gente chama de Open Finance, Open Data. Tá? E é essa lógica de você ter um mecanismo de gestão único que implemente todo esse processo que o Jean colocou, que o Victor colocou, que integre essa estrutura, é fundamental. Você não vai ter um sistema para Open Health, um sistema para Open Banking, um sistema para LGPD, um sistema para controlar consentimento no Open Banking. Não faz sentido. Você vai ter um único sistema para fazer essa gestão toda. Sensacional, Juan. É isso que a gente vê, né? Então, quando você começa a distribuir essa informação, né, dar acesso às pessoas, certamente isso vai levar, né, a vida das pessoas, do cidadão, de uma maneira geral, para outro nível, né? Você começa efetivamente o poder do dado, né? O poder da democratização do dado, né? Eu acho que isso é algo bastante é super interessante como a gente vê, né? Quando efetivamente você tem acesso à informação, como isso pode revolucionar as vidas e pode trazer muito benefício para a própria sociedade. Muito bom, pessoal. Acho que a gente tem aqui, acho que 11 minutos, acho que a ideia é a gente agora ouvir um pouco a audiência, né? Parece que está tendo um monte de comentário, um monte de pergunta aí. Pessoal, coloca aí para a gente algumas perguntas, vou ver se a gente direciona aqui, a gente usa esses 10 minutinhos aqui, 8 minutinhos para colocar. Alô, Vicente, queria entender como o Open Banking no Brasil, você compara as experiências lá de fora, e como a gestão dos eventuais problemas com consentimento e tratamento de dados estão sendo resolvidos. Essa está no seu campo aí, né, Juan? Então, vamos lá. Muito boa pergunta. Quando você olha essa experiência, você tem múltiplos casos, tá? O Banco Central no Brasil estava muito preocupado com a jornada do usuário, e ele tem razão, tá?
Por quê? Porque isso não foi uma preocupação, é o custo, por exemplo, do modelo inglês, tá? De ter começado primeiro, então ele não padronizou isso, não padronizou APIs, isso acabou criando um custo muito grande, então aquela coisa, você pediu dado, mas tem certeza, olha, mas tem risco, olha, mas você tem certeza que para quem você está enviando é confiável, então você criava um processo complexo para isso, tá? Outros países já começaram a melhorar, o Brasil, nesse aspecto, tem que tirar o chapéu para o regulador fez um bom trabalho nesse aspecto, muito bom trabalho, tá? Mas, ainda assim, a gente pode dar um passo atrás, quer dizer, Open Banking é novidade em termos, tá? É o que a gente falou, quer dizer, a lógica de Open Banking já existe no mundo digital há muitos anos. Ele já existe na CVM, quando você faz um investimento em uma plataforma de investimento, você está compartilhando o dado com fundo de investimento que está vendendo o ativo financeiro dele lá, mas também com o estudiante, também com o administrador daquele fundo, tá? Então, você já tem padrões criados ali, que o Brasil foi muito feliz no desenho, tá? E o que eu destaco, tá? Olhando, que quando você olha a primeira rodada, todo mundo está preocupado em receber o dado e como guardar o dado e proteger o dado do estoque. A resposta para essa questão é que você vê na Europa o pessoal migrando para soluções como são o modelo da Teros, tá? Assim, em manada. E tanto o Open Banking quanto o GLPD fala muito mais do fluxo do dado do que da propriedade do dado. A propriedade do dado é do cliente. Tá? Não importa onde ele está armazenado, desde que ele esteja armazenado seguramente, mas essa é a parte fácil. A questão é de fluxo. Então, como você gerencia o fluxo de dados? E a esse ponto eu vou insistir muito. Uma solução que seja nativa, que esse controle esteja no nível de APIs, ele é muito mais versátil, e é o que é a tendência no mundo todo, tá? Em relação a soluções que não adotam essa lógica. Por quê? Porque você, na hora que você integrar com digitais, se você digitar com Open Health, com todos os exemplos que a gente foi falando aqui, com Open Source, também vão ser outras APIs. Então, se você tiver que ir buscar, criar um padrão dentro do teu banco de dados estanque, a cada novo Open que surja, você vai ter que alterar todo o teu sistema, a tua lógica de conciliação de dados. Vai ficar impraticável. Tá? Então, a lógica é essa de jogar para o nível de APIs e você controlar depois o log dessas APIs, a lógica dessas APIs dentro da tua operação. Mas esse controle do consentimento tem que ser único no nível de APIs, para você poder se integrar rapidamente a esse monte de opens que estão surgindo. Perfeito, é muito a linha da que a gente acredita também, né? Porque, no final da história, o controle do streaming, né? Ou do fluxo de dados, né? Passa a ser a variável, né? A variável-chave dentro desse modelo, né? O dado saiu de um lugar, ele chegou, ele foi utilizado, ele passou, ele voltou. Como é que você vai controlar isso num universo de milhões de transações, terabytes de troca de dados? E dezenas de APIs, né? Dezenas de APIs para uma centenas, né? Centenas de APIs. Então, assim, é algo extremamente complexo. Algumas pessoas conversam com a gente tem muito uma característica de capturar o dado, né? Em sistemas mais antigos, né? E levar para sistemas novos, né? Aí alguns perguntam, pô, isso tá certo, Vitor? E a hora que acabar o sistema antigo? A hora que acabar o sistema antigo, você vai ter milhões de APIs, bilhões de conexões que vão ter que ser operadas no dia a dia, né? Show. Tem mais alguma aí, pessoal? Vamos lá. Como funciona o do Guilherme Lira dos Santos? Obrigado, Guilherme, pela pergunta. Como funciona a fiscalização do uso dos dados? É o cliente quem vai ter que buscar nesses canais que o Juan falou, se houver algum uso indevido? Olha lá, acho que essa tá para você, né, Jean? Posso responder aqui o tema interessante. Primeiro, só entrando aqui um pouco na sua última fala, Vitor, essa complexidade, ela traz um cenário muito interessante, que todos os players, na verdade, têm que começar a entender, todos os prestadores de serviços desses ecossistemas precisam começar a entender. Você não resolve mais uma solução só com a sua expertise. Né? Então, aqui falando em tecnologia e direito, né? A LGPD já trouxe esse ensinamento. Né? Alguns clientes procuravam a gente e falavam, eu quero resolver meu problema de LGPD, me faça uma política de privacidade. Você não vai resolver seu problema de LGPD só com uma política de privacidade. Entendeu? Mas se você não tiver sistemas, se você não tiver ali um data mapping, se você não tiver sistema que você possa deletar o dado, tratar o dado,
tudo, você não vai conseguir resolver. Uma política não resolve o seu problema. Né? E, por outro lado, do lado do ponto de vista tecnológico, só a empresa de tecnologia também não resolve o problema de LGPD por conta de conceitos jurídicos e regras que têm que ser colocadas nos seus sistemas. Né? Então, você já passou por uma situação uma vez engraçada, discutindo ali no âmbito de LGPD o conceito de operador de dados. Né? Para a tecnologia, para alguns, né, óbvio, não para você, Vitor, para você, Juan, né, mas para muitas pessoas de tecnologia, o conceito de operador de dados não é o conceito que a LGPD quer, é um outro. Né? Não, o operador é a pessoazinha ali que tá mexendo no dado, não, é a empresa o operador do dado que está recebendo esse dado. Então, é muito importante nesse trabalho, como a gente aprendeu no LGPD, e aqui é exatamente igual, que é um trabalho feito com várias mãos, vamos colocar assim, para você ter uma solução compliance, né, diante de todas essas complexidades. Tá? Vindo aqui para a questão da segurança do dado, né, quem vai fazer essa fiscalização, né, na verdade, o dono do dado é o usuário, ele é o maior interessado na proteção dos seus dados, tá? E detectando que houve um uso indevido dos seus dados, ele pode sim pedir uma reparação. Tá? Ele tem esse poder porque o dado é dele. Tá? Então, ele tem como apurar a responsabilidade se ele entender que houve um vazamento indevido do seu dado. Além disso, existe uma preocupação do Banco Central, como regulador do sistema financeiro, né, o estruturador do Open Banking, tá, de fiscalizar se as instituições que operam o Open Banking estão cumprindo com as regras. E a importância que a gente conversou mais cedo de você ter elementos, demonstração de que você preencheu todos aqueles requisitos, de que você teve ali o consentimento da forma determinada pela lei para aqueles tipos de dado. Tá? Então, você tem aí legitimidade, tanto do ponto de vista do dono do dado, tá? Que se sentir lesado, ele pode atuar, ou pode procurar a sua instituição para saber como está sendo tratado o seu dado, que dado que a instituição guarda a seu respeito. Tá? E, por outro lado, a fiscalização do Banco Central como regulador e como, eu diria assim, um grande interessado de que as instituições cumpram as determinações que ele impôs para a segurança do dado. Sensacional, gente. Acho que opa, pode falar, Juan. Não, só complementando. Quando você olha para a Europa, já existem agora startups que criaram soluções que centralizam, que gravam justamente, como se fossem filtros, esse fluxo de dados. Tá? Então, assim, o que eles fazem? Eles tentam consolidar, porque você vai começar a demandar e receber dados de N locais. O seu dado vai ser usado em muitas situações, muitas vezes. Então, você tem startups especializadas que falam, não, eu faço esse tracking de todo lugar que você autorizou esse dado, tá? Justamente para que o usuário consiga começar a fiscalizar. Tá? Essa fiscalização não é óbvia, além disso, você tem as autoridades, como o Open Bank, você tem a Agência de Proteção Nacional de Proteção de Dados, fazendo fiscalizações, e você vai ter gradualmente novas formas de fiscalização. Uma coisa que está crescendo muito são, por exemplo, ações coletivas por vazamentos de dados. Então, tem crescido muito isso. Perfeito. Também não, a verdade é que isso pode virar uma dor de cabeça enorme para as empresas se não tiver a devida atenção para o problema, né? É um problema grave, né? Acho que temos tempo para mais uma aí, pessoal, para a gente já estamos no finalzinho. Tiago Viana, obrigado, Tiago, pela pergunta. Como será feita a gestão cronológica dos dados? Como haverá muitos canais de compartilhamento, quem ficará responsável por organizar essa informação? Vai lá, Juan, acho que está na sua praia aí também, né? Gestão do... Bom, vamos lá. Essa informação, na verdade, ou seja, essas informações, a responsabilidade da empresa. Aí eu volto para o ponto que o Vitor levantou para o Jean, que assim, tem reciprocidade. Tá? Então, assim, você vai receber essa série de informações, vamos lá, vamos pensar, uma transação tem uma questão assíncrona. Esse processo é gerido dentro de uma plataforma, de um gateway, etc., modelos de gestão assíncrona, e você vai fazer esse processo todo unificando, grosso modo, unificando tecnologicamente a solução, o consentimento, ou seja, você tem um consentimento para N APIs ali na sequência, ou pelo menos um consentimento que é carregado ao longo do processo. Tá? Agora, quando você fala de muitas APIs, ou seja, quando eu falo de muitas
soluções, por exemplo, eu fiz um pedido no exemplo para 5 bancos, então são 5 conjuntos de dados. Quem recebeu esse dado, no exemplo ali foi um parceiro, no caso foi a loja de material construção, recebeu 5 dados, a obrigação de receber esse dado, de entender qual era o limite do consentimento que foi dado, tá? Quanto tempo ele pode ficar o dado, com que finalidade, qual que é o uso, é responsabilidade de quem recebeu o dado. Se ele não cumprir aquilo, ele não está não compliance com a regulação, ele pode ser multado, ele pode criar, o ponto do Vitor, pode criar uma liability enorme aqui, tá? Por quê? Porque se amanhã alguém fiscalizar, ou ele perdeu o cliente, reclamar e falar, peraí, meu dado não podia estar aqui, ele de fato tem um uso indevido. Então, o papel de fazer essa gestão, tá, é da empresa. E por isso, tá, que eu recado, a decisão da escolha tecnológica, não para fazer só o consentimento, mas fazer o consentimento integrado a essa gestão, é essencial. Tá? Muito bom. Perfeito, Juan, perfeito, muito legal. Pessoal, passa voando, né? Já foi, estamos aqui falando há 1 hora, é uma loucura, né? É muito rápido, né? É um tema muito extenso, acho que tem muitas dúvidas, mas eu acho que valeu para a gente começar a dar um pouco mais de luz nisso, né? Dentro de uma visão muito mais prática, que era o nosso objetivo. Vamos aí para as nossas considerações finais, se despedir aí rapidamente. Começa aí, Jean, por favor, fala um tchau aí para o pessoal. E seria importante, talvez, você der uma coisa que você considera ser matadora. O que você considera ser matadora para a questão do Open Banking e que precisa ser observada e que as empresas não podem deixar, e aí dá o seu boa tarde. Legal, Vitor. Acho que essa questão matadora, o mercado entender que Open Banking e LGPD não são coisas que conflitam. Pelo contrário, eles andam na mesma linha. A essência de ambos é a propriedade do dado do usuário. Porque a gente ouve muita gente questionando, LGPD conflita com Open Banking. Não há conflito. Tá? Pelo contrário, há sinergia. Eu acho que é importante as empresas entenderem isso. Tá? Uma legislação não atrapalha a outra. Né? Elas caminham juntas e com a mesma finalidade. Esse acho que é o recado que eu gostaria de deixar, tá, Vitor? E no mais, agradecer aí a audiência, agradecer a você, Vitor, você, Juan. Quando a gente conversa com pessoas inteligentes que conhecem o mercado, é sempre um aprendizado. Então, saio daqui aprendendo um pouquinho mais aí sobre Open Banking, sobre Open Finance, Open Insurance. Foi um grande prazer. E, de fato, 1 hora voa quando o papo é bom. Pois é. Como a gente pode marcar aí também outras conversas, que eu tenho certeza que assunto de interesse é o que não falta, tá bom? Certamente, Jean. Muito obrigado. Juan, suas considerações. Deixa eu fazer. A minha consideração vai na linha do que o Jean colocou. Se Open Banking e LGPD não conflitam, mais do que isso. Eles são complementares e, tecnologicamente, você precisa olhar uma única solução para as duas coisas. Sem isso, você não tem Open Finance. Tá? Na verdade, o Open Finance nada mais é que você tirar proveito do Open Banking e do LGPD ao mesmo tempo. Tá? Então, nesse sentido, eu sempre assim, quando você vai escolher a sua solução, o seu desenho, é focar que a tua arquitetura tem que estar muito pensada na integração dessas duas coisas. Isso não envolve somente a discussão se é uma API X ou API Y, mas é uma discussão de como eu vou encarar este mercado no futuro. O mercado, eu vou bem na linha do Jean, é usar as duas coisas ao mesmo tempo. Quem tentar criar uma solução de Open Bank e uma GRP separado, é fadado a ter que juntá-la no futuro. Perfeito, perfeito. Muito bom, Juan. Bom, pessoal, o meu ponto matador aqui, o que eu queria deixar na cabeça de todo mundo, né, que é um pouco do que a DB tem trazido como narrativa, né, e como ponto de mercado, né, que as questões tecnológicas, né, empresas como a DB, como a Telos e outras tecnológicas que estão chegando por aí, elas estão trazendo para as empresas, né, para os bancos, né, uma forma diferente de pensar as suas questões, aquilo que você tem que fazer. No nosso caso, questões tecnológicas e relacionadas à integração, né? A gente tem tentado levar para o mercado uma visão que a DB ela pode simplificar, ela pode te ajudar a tirar a complexidade técnica para que se foque
no real problema, né? E o real problema está muito mais conectado em atender o seu cliente, em ficar compliance com a lei, em buscar realmente criar valor para a sua companhia, né? Do que ter um emaranhado de tecnologias ali no meio para fazer as coisas funcionarem. Então, empresas como a DB, como a Teros e a BTLO, dentro da sua área de atuação, ela busca simplificar esse modelo e realmente entregar para a empresa serviços que possa deixar focada efetivamente nos seus negócios e construir realmente algo melhor para os seus clientes, para a sua sociedade e efetivamente até para o seu país. Em nome da DB, eu queria agradecer demais, Jean, por esse papo sensacional. Acho que foi uma horinha aí que a gente conseguiu passar a nossa mensagem e convidar a todos que estão com a gente aqui. Esse vídeo vai ficar disponível nas webs, né, nos nossos sites. A gente vai mandar para todo mundo, vai ter aí alguns documentos pós-evento que a gente explica um pouco mais e detalha um pouco mais, e convido a todos a conhecer mais essas empresas e ver como que a gente está ajudando a resolver o problema do Open Banking e fazer com que as empresas realmente entreguem essa importante ferramenta para a sociedade brasileira. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tudo de bom. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Forte abraço.